Itens aqui é muito interessante. Quando a gente está conversando de subestações, pessoal, existe uma grande preocupação da concessionária com relação aos limites da propriedade. Toda concessionária. Primeiro, a divisa, os limites da propriedade têm de estar muito bem definidos lá no seu projeto, na planta de situação e localização. Quando você vai mandar o projeto, você tem que mandar a planta, essa planta aqui de situação aqui. Olha a divisa aqui, ó. Você tem que indicar muito bem a divisa, porque a concessionária ela tem uma preocupação de um ponto de atendimento por unidade consumidora, e por unidade consumidora ele entende aquele conjunto de divisas daquela propriedade. Isso é muito importante para ela, por quê? Para ela não ver se tem rede de terceiros atravessando aquilo dali, que é proibido e é um problema para a segurança, uma série de outros fatores também que ela vai verificar ali. Então tem que estar muito claro as divisas. E também, não são todas que exigem isso, mas é uma boa prática para você não ter problema nenhum, você indicar todos os vértices em coordenadas, ok? Todos os vértices em coordenadas para ela, aqui ó, indicando aqui ó. Você pode colocar em coordenadas ATM, você pode colocar em graus, minutos, segundos, vai depender de um grande ponto, que é isso que eu acredito que seja o que aconteceu aqui nesse caso aqui. Pode ter acontecido duas coisas, ó. Informar as coordenadas em UTMs dos vértices da propriedade no desenho da planta de situação e locação. Na verdade aqui o cara nem indicou coordenadas dos vértices ou das divisas, né? Mas, a depender da concessionária, ela pode pedir em UTM ou graus, minutos, segundos, isso vai estar expresso na norma. Por via das dúvidas, se você não achou na norma da concessionária, se você não achou nada, você pode colocar nas duas. Lat long, bota uma coluna dupla aqui, UTM, grau, minuto, segundo, UTM, grau, minuto, segundo, os pontos, abraço. Agora, a grande maioria das concessionárias é UTM, tá, pessoal? UTM é o que ela vai pedir para você fornecer para ela as informações dos vértices, né? O outro ponto que ele foi reprovado ali também é com relação, aqui nesse caso eu não fui reprovado com relação a isso, né? Mas eu indiquei aqui, ó, o ponto de conexão. Eu indiquei as coordenadas também do ponto de conexão e da subestação. É uma boa prática também. Outra coisa que o pessoal pediu ali foi o seguinte: informar as coordenadas UTM do poste da rede existente da CEMIG, de onde será feita a derivação e extensão de rede para atender a unidade consumidora. É interessante você falar de qual ponto você está derivando, claro, se já tiver uma rede existente. Se for uma rede que vai ser construída pela concessionária ainda, ela não vai te pedir isso, ok? Agora, se for uma rede existente, se por exemplo, num certo ponto aqui, ela já tinha um ponto que você já faria uma derivação, por exemplo, do outro lado da rua, por exemplo, que você vai fazer uma travessia, você também tem que indicar as coordenadas UTM disso daqui. Então, você vai colocar aqui, ó, poste onde haverá o ponto de conexão, o ponto de derivação, e aqui é o poste onde haverá o ponto de conexão. Esse poste aqui é o poste que a gente chama de poste auxiliar, né? O poste dentro da propriedade do cliente, que ele normalmente, isso acontece quando a gente tem travessia, por exemplo, o poste onde eu vou derivar da rede da concessionária está do outro lado da rua, e aí eu vou atravessar para o meu. Para ela não colocar um poste ali no passeio, a gente normalmente coloca um poste auxiliar para o cliente, aí ele é de responsabilidade total do cliente, não é da concessionária, para que ela faça essa travessia de rede aí na via pública aqui. Ok? Claro que tudo tem que estar na altura e distância máxima permitida por ela. Então você vê que você tem que identificar pontos cruciais aqui no seu projeto. Nesse aqui ainda nós identificamos, esse é um projeto de usina, nós identificamos as subestações de acoplamento, por quê? Quando a gente está tratando de usina, na verdade a gente projeta várias subestações, porque as dimensões de uma usina fotovoltaica, em extensão, elas são bem maiores. E extensão, distância é inimiga de condutor. Então, para a gente economizar, o que a gente faz? A gente faz várias subestações, claro que isso é analisado, o custo econômico de quantidade de subestações que a gente vai colocar, ou também ele é definido com base na quantidade de acessantes, aqui são 2 acessantes que a gente fez aqui num terreno, né, separado. E aí, a distância, a gente vai ter várias subestações, então, no nosso projeto, como você está vendo. Tem a subestação de entrada, que ela, na verdade, vai ser só medição da concessionária, proteção. Nesse caso desse cliente aqui, tinha mais uma proteção na média tensão. Por que que tinha mais uma proteção na média tensão? Porque esse cliente queria fazer uma medição da energia da usina dele lá. Mas essa medição aqui, mas é a medição particular dele. Ok, foi aprovada, a concessionária aceitou, né? E aí é para o transformador que estava lá no campo, ok? Então, indicação de georreferenciamento é fundamental no projeto, perfeito? Vamos para o outro ponto aqui, ó. Deverá ser projetado o poste de derivação a ser instalado dentro da propriedade junto à divisa, aquele que eu falei, um poste auxiliar. Ela pediu para projetar o quê?
especificar tecnicamente esse poste, ele é de responsabilidade do cliente, né? Ela vai querer saber qual que é o tipo de montagem, qual que é o tipo de rede que você está utilizando ali, que tem que estar de acordo com a rede da concessionária para ele receber a rede adequada ali. E aí o avaliador quer ver isso. Resumindo, eu quero ver isso aí, ok? Eu quero garantir que você faça na maneira, no padrão nosso. A subestação deverá ser instalada fora da faixa de servidão, da rede que está chegando ali, que é 7,5 metros, por causa do nível de tensão lá, que eu acredito que era 13,8. E no máximo 30 metros do poste de derivação, ok? Ou seja, no caso da CEMIG específico, mas todas as concessionárias vai ter isso. Todas as concessionárias têm um conceito que é o seguinte: você tem que manter a sua subestação de entrada. Essa subestação aqui ela não está nem aí não, por exemplo, essa de acoplamento, que é onde fica o transformador, subestações remotas dentro da planta, não está nem aí. Ela se preocupa com a subestação de entrada, medição e proteção. Por isso que é fundamental. O que você puder simplificar na subestação, simplifique no seguinte ponto. Imagina que você vai botar 15 transformadores. Pô, não coloque esses ou que seja um transformador. Não coloque esse transformador numa mesma cabine. Por quê? É mais um ponto de reprova da concessionária. É mais um ponto para ela botar o dedo dela ali. Claro que essa subestação tem que ser construída com base na norma, né, nas NBRs, etc. Mas a chance de você reprovar aumenta. Então, sempre que fazer cabine concessionária, medição, proteção, fecha o balão, mete uma parede e o resto você faz depois, ou faz a subestação remota, ou até mesmo na parede do lado. Por quê? É menos pontos para ela poder te reprovar, pessoal. E isso é um fato. E o conceito que eu ia falar é que as concessionárias, elas limitam a distância máxima que uma subestação de entrada pode ficar em relação à divisa da propriedade. Essa é uma primeira limitação que ela traz para você. E a outra limitação é que ela também estipula uma distância máxima entre o poste que você vai fazer a derivação na rede dela e o poste onde você vai receber, ou o ponto onde você vai receber a rede dela dentro da sua propriedade. Ali ele falou que essa distância máxima entre esse poste de derivação e esse poste que vai receber dentro da propriedade do cliente é de no máximo 30 metros. E no caso da CEMIG, a subestação de entrada aqui, né, ela pode ficar no máximo a 5 metros da divisa. Na CEMIG ainda tinha o ângulo máximo que poderia estar essa derivação em relação à rede. Ainda tem isso ainda. Por exemplo, você não pode derivar muito aqui com um ângulo muito grande que ela não vai deixar também, tá? Você fazer essa derivação, tem um limite de ângulo também. Então, claro, cada concessionária vai ter distâncias. Agora, todas vão ter isso aqui, ó, a distância da subestação para o limite da propriedade, todas vão ter, só que pode variar essa distância. Na CEMIG é 5, na Energisa acho que pode chegar até 70 somado entre a derivação e a subestação. Então, uma série de distâncias que você... Isso é um ponto fundamental demais que você tem de respeitar e não pode fugir, tá? Isso, cara, isso é fundamental. Cara, o Robson Palharini falou um negócio bem interessante aqui. O que acontece? A concessionária, ela pede que você faça, quando a gente tem um ponto em que há uma rede atravessando aqui a cerca, que você seccione essa cerca, ok? A gente colocou isso nas notas do projeto aqui com essa indicação, né, que tem que fazer o seccionamento da rede. Quando você tem uma rede atravessando aqui, você tem que fazer esse seccionamento da cerca para ela não ser contínua. Isso é uma exigência das concessionárias fundamental para a segurança, tá, pessoal?